Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao Cantinho de Jesus. Hoje, sexta-feira, dia 22 de outubro de 2021, dando continuidade à nossa reunião de tratamento de saúde. É bom sempre colocarmos que durante o estudo mantermos os nossos pensamentos, buscando, através das reflexões, uma melhor conexão com o alto, para que a espiritualidade benfeitora e amiga nos auxilie de uma forma mais eficiente. A todas as pessoas que aqui se encontram e que têm algum parente ou algum conhecido ou alguém que está passando por uma situação delicada, seja no caso de saúde, que durante o estudo possam mentalizá-los, na prece final também, mentalmente, colocar o nome deles, o endereço deles, até mesmo aí do lado, que a espiritualidade que vai passando em nossos lares, eles chegam, observam, anotam os nomes e vão direcionando aos locais onde são ali convidados a estar. Bom, livro Justiça Divina pelo benfeitor Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje, o capítulo de número 21, que traz o título Pai. Pai. Na reunião de 14 de abril de 1961, foi aberto a obra Céu e Inferno, porque todos os comentários de Emmanuel no livro Justiça Divina têm por base estudar a obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, é a quarta obra da codificação espírita. E no capítulo 6, que trata das doutrinas das penas eternas, no item 4, nessa noite de 14 de abril de 1961, foi lida, os irmãos participando ali da reunião, que era uma reunião pública, onde Chico Xavier participava, e essa reunião pública acontecia 2 vezes por semana, nas segundas-feiras e nas sextas-feiras. Após a leitura do item 4 do capítulo 6, os comentários, sempre no final, Emmanuel vinha e dissertava ali a lição que no período de 2021, depois ficou como um livro. Diz assim Allan Kardec, item 4, capítulo 6, a primeira parte da obra Céu e o Inferno. À medida que o espírito foi se desenvolvendo, o véu material pouco a pouco se dissipou. E os homens se tornaram mais aptos para compreenderem as coisas espirituais. Mas a isso não se chegou senão gradualmente. Quando Jesus veio, pôde anunciar um Deus clemente, falar de seu reino, que não é deste mundo, e dizer aos homens: amai-vos uns aos outros, fazei o bem àqueles que vos odeiam, ao passo que os antigos diziam olho por olho, dente por dente. Ora, quais eram os homens que viveram ao tempo de Jesus? É uma pergunta de Kardec. Quais eram os homens que viveram ao tempo de Jesus? Eram almas criadas, novas e encarnadas? Então, aqueles homens contemporâneos do Cristo, as suas almas foram criadas para viverem aquela experiência somente naquele período? É o que Kardec está colocando para nós. Se assim fora, Deus teria, pois, criado, ao tempo de Jesus,
almas mais avançadas que ao tempo de Moisés? É interessante essa comparação de Allan Kardec, porque ele está partindo da época em que Jesus esteve caminhando entre nós. E fazendo uma comparação com o tempo de Moisés, que dá aproximadamente, segundo os historiadores, mais ou menos 1.600 anos antes de Jesus. Então, se nós pegarmos de Moisés até os dias atuais, nós temos um espaço aí de 3.600 anos aproximadamente. E Kardec está propondo essa reflexão com uma pergunta. As almas que foram criadas e que estão sendo criadas, os espíritos, é interessante porque ele inicia falando do espírito que vai se desenvolvendo à medida que o véu material vai se dissipando pouco a pouco. Depois ele vai falar da alma. Então nós já sabemos que quando o espírito está encarnado, conforme a questão 134 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade está nos chamando a atenção que, naquele momento, o ser humano, no corpo físico, ele é alma. Quando a alma deixa o corpo físico, ela retorna, ela volta ao mundo dos espíritos, de onde, por um período, ela deixou para viver uma experiência no corpo físico. E a indagação de Kardec é: essas almas, elas foram criadas para estarem habitando um corpo, no caso o espírito, no momento para viver a experiência no corpo físico? Se assim fora, por que tanta disparidade através das civilizações? Ele está fazendo a comparação das almas que estavam vivendo a época de Moisés, que traziam entendimento olho por olho e dente por dente. Mas já as almas que estavam encarnadas e que eram contemporâneas de Jesus, já estavam receptivas, abertas a entenderem que Deus não é um Deus vingativo, um Deus que pune, mas um Deus de misericórdia. Allan Kardec utiliza a palavra clemência, um Deus clemente, pelo menos nessa tradução em que eu estou aqui lendo. Bom, aí ele continua. Se assim fora, Deus teria, pois, criado ao tempo de Jesus almas mais avançadas que ao tempo de Moisés? Mas então, em que se tornaram essas últimas? Em que se tornaram essas últimas? Aquelas que viveram a época de Moisés. Em que se tornaram elas? Teriam se arrastado durante a eternidade no embrutecimento? Então, como é que Kardec vai tocando aqui em alguns tabus religiosos, das religiões? Essas almas, ao deixarem o corpo, é negado a elas o progresso? Elas ficariam pela eternidade naquele embrutecimento de um entendimento apenas de olho por olho, dente por dente? E que justiça seria essa se Deus criasse almas em condições diferentes, espíritos em condições diferentes, de acordo com as épocas? Que Deus seria esse? É o questionamento de Allan Kardec para as nossas reflexões. E aí ele vai dizer: o simples bom senso recusa essa suposição. Não. Eram as mesmas almas
que depois de viverem sob o império da lei mosaica, haviam, durante várias existências, adquirido conhecimento suficiente para compreenderem uma doutrina mais elevada e que hoje estão bastante avançadas para receberem conhecimento ainda mais completo. Então, Kardec está nos afirmando a reencarnação. Um dos fundamentos, um dos pilares da doutrina dos espíritos. Porque somente a reencarnação explica-nos de forma racional, de forma clara, de forma objetiva, todas as disparidades, todas as desigualdades que nós observamos em nossa sociedade, em nosso mundo, em nosso planeta. Aliás, o benfeitor Emmanuel, ele vai nos afirmar na obra O Consolador que as desigualdades sociais provam de forma irrecusável a reencarnação. Então, nós temos aqui um amparo muito grande da espiritualidade, porque Kardec está nos dizendo que à medida que o espírito vai se desenvolvendo, o véu vai se dissipando, as coisas vão se tornando cada vez mais claras para ele. Se a época de Moisés tínhamos uma compreensão, uma percepção, passado um tempo, na época de Jesus, já havíamos ganhado mais experiência através das instruções, através do processo educativo às nossas almas, aos nossos espíritos. Já passado tanto tempo, como que nós hoje nos encontramos? Bem diferentes do que há 3.600 anos atrás. Isso é fato. Estamos melhores. Delano será perfeitamente. Nós estamos bem melhores do que há 3.600 anos atrás. E estamos avançando, estamos progredindo, estamos caminhando para a luz, cada vez mais. Mas é preciso compreender que, nesse trajeto, neste percurso, teremos obstáculos, teremos desafios a vencer. Estar encarnado tem sido um grande desafio, especialmente no momento em que a doutrina espírita traz para nós, que é o processo de transição planetária, onde as coisas estão como que em efervescência, deixando todo mundo meio que: será que é isso mesmo? Será que não é? Será que as coisas estão caminhando? Será que não estão? Deixando-nos com inúmeras dúvidas. Mas a doutrina espírita chega e, como Jesus afirmou no registro do evangelista João, rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador para que fique eternamente convosco. Então, o Espiritismo não somente nos esclarece, como nos consola. E por que ele ficará eternamente conosco? Porque os seus princípios que o fundamenta são reais, são verdades, são eternas. Os 15 princípios que fundamenta a doutrina espírita. Deus, Jesus, Espírito, Perespírito, evolução, livre-arbítrio, causa e efeito, reencarnação, que Kardec hoje evidenciou aqui no item 4, da obra Céu e Inferno, a pluralidade dos mundos habitados,
a imortalidade da alma, a vida futura, o plano espiritual, a mediunidade, a influência dos espíritos em nossas vidas e a ação dos espíritos na natureza. Esses 15 princípios norteiam todo o ensinamento da doutrina espírita e eles são a bússola de cada um de nós. E o primeiro princípio é Deus. E Kardec está falando de Deus. É um pai vingativo ou é clemente? Ou é misericordioso? Como que Deus pode ser justo criando almas em diversidades diferentes umas das outras? A criação do Pai, ela é igual para todos. Ah, Delano, mas o porquê dessas diversidades, então? O porquê de aptidões tão diversificadas? É porque cada espírito, no percurso da sua evolução, vai desenvolvendo as suas habilidades e trabalhando cada vez mais os seus potenciais. É a prova da reencarnação, confirmada por Jesus em Mateus 16, 27, onde ele coloca que a cada um é dado em conformidade com as suas próprias obras. Emmanuel, então, vem nos lembrar este primeiro princípio da doutrina espírita, ao trazer o título da obra Justiça Divina, Pai. Ele está falando-nos de Deus, que é Pai. E este ensinamento de Deus como Pai foi uma completa revolução à época de Jesus. Revolução nas ideias, nas percepções, na compreensão, no entendimento, em que nós, seres humanos, fomos chamados a trabalhar dentro dessa linha de entendimento. Deus é misericordioso, é justo e é bom, e ele sabe o que é o melhor para cada um de nós. Então, Emmanuel diz assim: é natural que consideres teu problema qual espinho terrível. Você tem problema? Nós temos algum tipo de problema? Será que eu tenho problema? Inúmeros. Todos nós os temos. Não existe nenhum espírito que está encarnado no planeta Terra na atualidade que não tenha um problema. Mas os problemas, eles são variáveis em conformidade com as necessidades de cada espírito. Por que disso? Pela lei da reencarnação. Este problema, ele tem se tornado um espinho para você, para nós? Como eu vou lidar com este espinho que está sempre ali me cutucando, me ferindo? Eu vou cuidar dessa ferida com carinho ou vou deixar que essa ferida cada vez mais abra, tornando-se uma verdadeira chaga? Então, Emmanuel continua: é justo que reconheças tua prova por agonia do coração. Então, ele não está nem falando de expiação, ele está falando de prova. Ergues súplice olhar no silêncio da prece e relacionas mecanicamente aqueles que te feriram. É como se conversasses intimamente com Deus, apresentando-lhe vasto balanço de amarguras e queixas. E o Supremo Senhor,
cuidará realmente de ti, alentando-te o passo. Então, ele está nos dizendo aqui que nós temos erguido os nossos pensamentos, os nossos olhares ao alto, e ao termos uma conversa íntima com o Pai, com Deus, nós vamos relacionando todos aqueles que têm nos ferido. E recebemos o consolo, recebemos o alento do Pai pela prece, especialmente se essa prece for sentida de coração. Mas ele vai nos lembrar aqui que, da mesma forma que nós dirigimos os nossos olhares ao alto, ele diz assim: entretanto, é preciso não esquecer que ele cuidará igualmente dos outros. Então, da mesma forma que Deus cuida de nós, ele também cuida do outro. É preciso que nós compreendamos isso. E aí ele nos pede: lança mais profundo olhar. Então vejam bem o que Emmanuel ele está nos pedindo como uma sugestão de um espírito que passou por diversas etapas reencarnatórias, que tem experiência e muita para nos dizer: lance mais profundo olhar naqueles que te ofenderam, conforme acreditas, e compara as tuas vantagens com as deles. Quase sempre, embora se entremostrem adornados de ouro e renome nas galerias da evidência e da autoridade, são almas credoras de compaixão e de auxílio. Traíram-te a confiança. Contudo, tombaram nas malhas de pavorosos enganos, humilharam-te impunemente, mas adquiriram remorsos para imenso trecho da vida. Dilaceraram-te os ideais. Entretanto, caíram no descrédito de si próprios, abandonaram-te com inexprimível ingratidão, todavia, desceram à animalidade e à loucura. Não é possível que a luz do universo apenas te ampare, desprezando-os a eles que se encontram à margem de sofrimento maior. Olha que reflexão que Emmanuel está nos propondo. E aí ele vai sugerir mais uma vez: unge-te, assim, de paciência e compreensão, para ajudar na obra divina, ajudando a ti mesmo, em qualquer apreciação ao redor de alguém. Recorda que o teu Criador é também o Criador dos que estão sendo julgados. E aqui eu vou abrir um parênteses: julgados por ti. Julgado por nós. Aliás, essa questão do julgamento é muito séria. Porque Jesus ensinou-nos a não julgar. Pois da mesma forma que nós julgamos, com a mesma medida, também seremos julgados, também seremos medidos. Em um outro ensinamento, Jesus ensina: não julgueis pela aparência, mas sim conforme a justiça. Qual justiça? Divina. A justiça divina, não a dos homens. É por isso que Jesus, em nos ensinando a orar, revelou Deus como sendo o amor de todo o amor, afirmando simples. E aí ele dá apenas a primeira frase: Pai nosso, que estás nos céus.
O término fica para o final, com o nosso irmão Telmo, a quem nós convidaremos agora a falar-nos da segunda parte da nossa reunião com a obra Renovando Atitudes, pelo Espírito Hamed, através do nosso irmão Francisco do Espírito Santo Neto. Uma boa noite, Telmo. Uma boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Seja muito bem-vindo, Telmo. É com você, meu irmão. Obrigado, Delano. Ei, Tati. Boa noite, queridos. Estar aqui no Cantinho de Jesus é uma delícia, viu? Queria dizer isso a vocês, que é uma sexta-feira muito especial, né? A gente participar do tratamento e como nós temos vindo com regularidade, mostra que nós somos os pacientes mais necessitados, né, Delano? Os mais necessitados somos nós. Então, peço a misericórdia de vocês com esses espíritos em estado de muita necessidade. E é com essa alegria, com esse agradecimento a Deus, nosso Pai, a Jesus, ao nosso anjo da guarda, aos benfeitores dessa casa, que a gente preparou esse estudo para refletir sobre o livro Renovando Atitudes, psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo nosso irmão desencarnado Hamed. A lição de hoje é de número 9, pré-ocupação. Ele trabalha um trecho do Sermão da Montanha, né, e também o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da buscai e achareis, lá no capítulo 25, item 6. Pré-ocupação. Ocupação prévia. Não é isso? Pré-ocupação, ocupação prévia. Tá? E ele pega alguns trechinhos do Sermão do Monte e fala para nós assim: observai os pássaros do céu. Eles não semeiam nem colhem. Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Amigos e amigas, vocês prestaram atenção como que Jesus, os benfeitores, sempre fazem uma comparação com a natureza? Com a providência divina? Porque quando a gente presta atenção na providência divina, na natureza, a gente consegue entender um pouquinho dessa grandiosidade da obra divina. Porque quando a gente planta um caroço de manga e cuida dela, ela cresce, né, vira uma bela árvore e dá seu fruto, a natureza está mostrando para a gente um processo de santificação. Ou seja, temos um objetivo e cumprimos esse objetivo. E a manga, né, o caroço de manga, quando ele faz todo esse processo e entrega para nós a manga saborosa, doce, tudo, ela está mostrando para a gente o quanto que precisamos buscar este mesmo processo, a perfectibilidade, a santificação. É muito interessante a gente observar a natureza frente às nossas ocupações, pré-ocupações. É muito interessante a gente olhar dessa forma. O andamento do universo, o andamento da nossa galáxia, o andamento do sistema solar, todo esse processo é maravilhoso para a gente acalmar e pacificar a nossa mente e o nosso coração. Porque quando a gente olha no macro, a gente vê a perfeição. Quando a gente olha no micro, também vemos a perfeição. E precisamos ter esse olhar, essa tranquilidade em perceber que estamos também caminhando neste
com este alvo, que é a nossa perfectibilidade, a nossa purificação. Porque tudo que Deus cria tem como objetivo o mais santo possível, o melhor, o perfeito. Eu acho isso sensacional da gente começar a apoiar nesses saberes e na natureza, na providência divina, as nossas ânsias, a nossa ocupação, a nossa preocupação. Ou seja, nós estamos aqui falando de confiança em Deus. Não é verdade? Confiança em Deus. Preocupação é sinônimo de falta de confiança em Deus. Por quê? Gente, amigos, eu adoro o primeiro capítulo de Gênesis bíblica, adoro. Por quê? Ele demonstra para a gente a criação, né? Todo aquele simbolismo, aquilo tudo, mas mostra para a gente o Pai, o Criador, desenvolvendo ali tudo para que a gente tivesse sucesso. E é bacana que quando ele fala assim, faça-se a luz, crie o céu e a terra, os mineral, vegetal, os animais, tudo. E todo esse processo, Deus olha se está bom. Não sei se vocês lembram disso lá. Primeiro capítulo da Gênesis bíblica. E Deus vendo que era bom, e disse Deus, faça-se isso. E vendo Deus que era bom, não é assim? O tempo todo, ele manda criar, ele ordena e ele confere se está bom. E vendo Deus que tudo era bom, então, primeira coisa para a gente não estar nesse estado de preocupação é entender a criação. Que tudo que há no universo foi conferido por Deus. Ufa! Ah, que coisa boa saber disso! Que coisa boa saber disso! É! Então, tudo de tudo de tudo? Sim. Tudo vai dar um bom fruto? Vai. Gente, isso é pacificador. Isso é tranquilizador para a gente. Né? E aí, o Hamed vem e fala na primeira frase assim, a estratégia da preocupação é nos manter distante do momento presente. Olha só o que ele tenta fazer. Ocupar-se do que não é do presente não é bom. A estratégia da preocupação é nos manter distantes do momento presente, imobilizando as realizações do agora, em função de coisas que poderão ou não acontecer. Ou seja, eu não estou presente, eu estou ausente do agora. Então, nós estamos aqui no cantinho, fazendo o nosso estudo, e eu pensando na janta, eu pensando no sábado, no domingo, na viagem. Ou seja, precisamos estar presente. Presente. Estou varrendo a casa. Preste atenção. Estou escutando uma música. Preste atenção. Estou dirigindo. Preste atenção no que você está fazendo. Para quê? Para que a gente possa usufruir das maravilhas divinas que nos são colocadas agora. Agora. Porque muitas das vezes eu não me apercebo dessa natureza que Jesus está falando. Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam nem colhem. Então, a gente passa por isso tudo. Quantas vezes, amigos e amigas, a gente faz uma viagem e a gente não olha as montanhas, a gente não olha o verde. Sabe? Quando você vai tocando a vida sem observar as coisas maravilhosas que estão nos circundando. Não estejais inquieto pelo dia de amanhã. Por que eu não preciso ficar inquieto com o dia de amanhã? Porque nós temos um Pai. Nós temos um Cristo. Nós temos nossos anjos da guarda. É esse o motivo. Eu posso deixar por conta deles. O amanhã, é uma incumbência divina e dos seus prepostos. Não cabe ao Telmo. Não cabe ao Telmo.
Então, eu preciso tranquilizar o meu coração de falar assim, amanhã vai ser maravilhoso. Por quê? Porque quem vai conferir o dia de amanhã é Deus. Quem está preparando o dia de amanhã é o Cristo. Então, eu preciso ter a estratégia de me preocupar com o presente agora. 20 horas e 11 minutos. Aonde está a minha cabeça? Aonde está meu pensamento? Porque tem gente que está aqui, mas não está aqui, viu? Deixou o corpo e, ó, cascou fora. Já está cuidando de outras coisas. Então, vamos voltar para a nossa reflexão do livro? Por que estar à frente desse minuto que eu estou vivendo agora? E aí eu trouxe algumas palavras semelhantes à preocupação. Olha que interessante, porque muitas das vezes a gente fala assim, eu não sou preocupado, né? Aí você coloca outras palavras e fala, ixi, isso aí eu tenho. Então, algumas palavrinhas. Inquietação, aflição, agonia, angústia, ansiedade, cuidado, desassossego, efervescência, exaltação, excitação, impaciência, inquietude, perturbação, sofrimento e tormento. Se eu vestir a preocupação com alguma dessas roupas, alguma dessas palavras, eu estou misturado também. Eu tenho uma preocupação, ou seja, eu não estou presente. E aí o Hamed diz para a gente assim, desperdiçamos, por consequência, tempo e energias preciosas obcecados com os eventos do porvir, sobre os quais não temos qualquer tipo de comando, pois olvidamos que tudo que podemos e devemos dirigir é somente nossas próprias vidas. Para nós, qual que é a coisa que a gente consegue dirigir? A nós. Pode ser o ônibus também, né, Delano? O carro também, né? Tem um tanto de coisa que a gente consegue dirigir. Mas eu tenho controle, eu posso agir de uma forma efetiva. É sobre a minha pessoa. Mas para isso, amigos e amigas, eu preciso ter interesse em mim. E muitas das vezes eu não tenho interesse na minha pessoa. Eu me interesso pelo filho, pela esposa, pelo vizinho, pelo carro, pela casa, né? Pela sociedade, por isso. Eu me interesso por um monte de coisa, mas não me dedico a mim. Eu vou no supermercado e compro uma coisa saudável para o filhote, para a esposa, mas para mim, eu compro aquilo que faz mal. Então, é necessário esse direcionamento, esse desejo de nos dirigirmos. De nos dirigirmos. Com qual objetivo? De sermos uma boa manga. Pegando o exemplo do caroço de manga. Nós precisamos. E sabe o que é o legal, gente, da manga, do pé de manga? É que a manga não come manga, né? A manga não come manga. Ela dá o fruto para o outro. Ela dá a sombra para o outro. E ela não escolhe quem é que vai comer da manga. Ela consegue escolher? Aquele que passar ali, esticar a mão e pegar, é o que vai digerir aquela fruta. Ou seja, a gente lembra de um outro ensinamento do Cristo, que é servir. Eu preciso me dirigir ao outro com a intenção de auxiliá-lo a cumprir, a vivenciar as leis divinas. E aí eu trouxe para a nossa reflexão o prefácio do livro Os Mensageiros.
o Emmanuel fala para a gente assim, aí nosso grupo é espírita, especificamente, ele fala assim, se procuras, amigo, a luz espiritual, procuramos? Se procuras, amigo, a luz espiritual, se a animalidade já te cansou o coração, lembra-te de que em espiritualismo a investigação conduzirá sempre ao infinito, tanto no que se refere ao campo infinitesimal, como à esfera dos astros distantes. E que só a transformação de ti mesmo, à luz da espiritualidade superior, te facultará acesso às fontes da vida divina. E, sobretudo, recorda que as mensagens edificantes do além não se destinam apenas à expressão emocional. Então, a gente pega um livro, né, pega uma mensagem, não se destina somente à expressão emocional, mas, acima de tudo, ao teu senso de filho de Deus, que muitas das vezes nós esquecemos. O nosso senso de filho de Deus. Para que faças o inventário de tuas próprias realizações e te integres, de fato, na responsabilidade de viver diante do Senhor. Eu acho isso lindo, essa fala do Emmanuel. E nos integremos, de fato, a responsabilidade de viver diante do Senhor. Amigos e amigas, nós estamos diante de nosso Pai, agora, o dia todo. Nós temos essa percepção? Nós temos essa percepção? Que nós estamos agora vivendo na frente, junto, misturado com Deus, com Cristo, com o nosso anjo da guarda? Conosco? Olha que interessante essa percepção que o Emmanuel traz para a gente. Viver diante do Senhor. Viver diante do Senhor. E eu lembrei aqui do Salmo número 1. Não sei se vocês lembram dele. Sensacional, apaixonei com ele. Eu vou repetir ele aqui um monte de vezes. O Salmo número 1 fala assim, bem-aventurado aquele que tem o seu prazer, o seu gozo na lei do Senhor. E medita nela de dia e de noite. Eu apaixonei com isso. Bem-aventurado, feliz aquele que tem o seu gozo, o seu prazer na lei do Senhor. E medita nela de dia e de noite. É muito bacana a gente ter uma percepção, uma experiência diária de estar na presença de Deus. Isso é muito importante para a gente, porque traz leveza, gente. Traz muita leveza, traz muita paz. Sabe quando Santo Agostinho, lá na 919A, nos orienta a fazer aquele check-up, né? Todo diário? Pois é, ele está pedindo para a gente, orientando a gente, que preste atenção nas leis. Nas leis. Como é que eu estou com fulano? Como é que eu estou com Beltrano? Como é que eu estou com Deus? Muito importante isso. E aí o Hamed continua dizendo para nós, são realmente diversas as preocupações sobre as quais não temos nenhum controle. Aí ele cita algumas. A doença dos outros, a alegria dos filhos, o amor das pessoas, o julgamento alheio sobre nós, a morte de familiares e outras tantas preocupações. Podemos, porém, nos preocupar o quanto quisermos com essas questões, que não traremos a saúde, não traremos a felicidade, não traremos o amor, a consideração ou mesmo o retorno à vida, porque todas elas são coisas que fogem às nossas possibilidades. Então, qual deve ser a minha preocupação? Nós, cristãos espíritas, conhecedores do Evangelho, conhecedores da doutrina dos espíritos, da ciência espírita, qual deve ser a nossa preocupação?
o autodescobrimento. O autodescobrimento. Nos conhecermos para ficar fácil a caminhada. Porque é isso que acontece quando a gente se conhece. Falei, olha, eu não posso comer isso porque meu organismo não dá bem com isso. Eu não posso fazer esse tipo de coisa porque, olha, esse tipo de exercício eu não aguento. Isso, se conhecer mentalmente, mais necessário se faz. Amigos e amigas, muitas das vezes, nós temos um intelecto muito musculoso. Um intelecto muito musculoso. Mas estamos atrofiados no coração. Coração atrofiado. Por que atrofiado? Porque não se sensibiliza com aqueles que estão no nosso derredor. Tem hora, gente, que a gente fica satisfeito com a resposta de um amigo, de uma esposa, de um esposo, dos filhos, sobre o dia. A gente pergunta para você, e aí, fulano, como é que foi o dia? Tudo bem. Aí você fica, que bom. Não tem nada para poder falar. Mas é assim que é essa nossa proposta de caminharmos juntos? Ou de chegar para esse companheiro, para essa companheira, para esse filho, e falar assim, não, mas não é isso que eu quero saber. Não quero essa resposta automática. Eu quero saber como é que foi a sua manhã, quais foram os desafios que você teve, quais foram as dificuldades que você superou, quais as oportunidades que você colheu ao longo do dia. Me conta como é que foi seu dia. Aí esse companheiro, essa companheira vai falar assim, o que você está querendo? Eu já não te falei que está tudo bem? Eu falei, não, eu quero saber de você. Eu quero saber o que está acontecendo no seu coração, o que está acontecendo no seu pensamento. Amigos e amigas, quantos companheiros, quantos amigos nós não perdemos pelo autoextermínio, pelo fim de uma amizade, porque a gente não se aproxima desse ser. A gente faz as perguntinhas habituais e eles respondem com as perguntinhas habituais. Nós fazemos isso muito. Damos respostas, não, está tudo ótimo, está tudo bem, está tudo ótimo, está tudo bem. Mas essa é a realidade? As minhas angústias? Essas são preocupações legítimas. Legítimas. Nos preocuparmos com todos que estão no nosso derredor. São nossa responsabilidade. Todos. Né? E aí o Hamed prossegue aqui o raciocínio dele com outra questão é quando passamos por enormes desequilíbrios causados pelo desgaste emocional de nos ocuparmos antes do tempo certo com coisas e pessoas, o que ocasiona insônias, decepções e angústias pelo temor antecipado do que poderia vir a acontecer amanhã. Temor antecipado pelo que poderá vir a acontecer amanhã. Amigos e amigas, aquela frase de que o amanhã a Deus pertence não é balela. O amanhã realmente está na mão de Deus. Eu faço parte, mas quem controla o amanhã é o nosso Criador. Não confundamos preocupação com previdência. Preocupação com previdência. Porque se preparar ou ser precavido para realizar planos para dias futuros é tino de bom senso e lógica. Amigos e amigas, um dos princípios, a vida futura, a imortalidade da alma, um dos princípios. Então, isso faz com que eu tenha um dia atento, observado, buscando fazer os ajustes necessários de ontem para hoje e de hoje para amanhã. Mas isso presente agora. Por isso que nós estamos numa ciência de observação. A ciência espírita é uma ciência de observação. Quem é que a gente precisa observar? A nós, os nossos comportamentos, o nosso dia a dia. Como é que está? O que eu posso melhorar? Que ajuste eu necessito fazer hoje? E amigos e amigas, vamos compartilhar essas percepções e esses ajustes com as pessoas que a gente ama? Vamos?
compartilhar com eles. Falei assim, ô meu bem, ô filhote, eu estou reparando que eu não estou dirigindo legal. Eu vou andar mais devagar. Eu estou reparando que eu estou chegando em casa e não estou sentando para te dar atenção. Eu vou começar a melhorar isso, tá? Porque tem hora, gente, que a gente começa a fazer uns ajustes, mas o coração querido, ele não sabe qual que é o seu planejamento. E se nós estamos dentro de uma família, nós precisamos que todos da família participem do objetivo comum. Se a gente escuta alguém falando, olha, você tem andado meio ríspido, meio distraído, meio distante. Que tal você começar a fazer isso? Ele está sugerindo que a gente faça um ajuste para que essa relação, essa família, tenha objetivos comuns. É uma preocupação, uma previdência para agora. Salutar. Mas prudência não é preocupação. Porque enquanto uma é sensata e moderada, a outra é irracional e tolhe o indivíduo, prejudicando-o nos seus projetos e empreendimentos do hoje. Prudência não é preocupação. Eu estou almoçando, estou me servindo, a quantidade de alimento que eu vou pôr no prato necessita de uma prudência. Agora, eu vou preocupar excessivamente com o amanhã? Não, deixa eu comer mais hoje, porque eu não sei do dia da manhã. Novamente, a gente cai na falta de confiança em nosso Pai. A preocupação é irracional e tolhe o indivíduo, prejudicando-o nos seus projetos e empreendimentos de que dia? Do hoje. Do hoje. Eu preciso passar bem hoje. Nossa educação social estimula o vício do pensamento preocupante. Olha que interessante, né? A sociedade estimula o vício do pensamento preocupante. Aí a gente vê muro alto, a gente vê cerca elétrica, a gente vê câmera, a gente vê esse monte de coisa. Principalmente, ele diz aqui, no convívio familiar, onde teve início o fato de de relacionarmos preocupação com dar proteção. É diferente. Preocupação com dar proteção. Passamos a nos comportar afirmando, lógico que eu me preocupo com você, eu amo. Você tem que se preocupar com seus pais. Quem tem filhos vive em constante preocupação. Passamos a nos comportar afirmando, lógico que eu me preocupo com você. Repetir aqui o parágrafo. Eu amo. Você tem que se preocupar com seus pais. Quem tem filhos vive em constante preocupação. Pensamos que estamos defendendo e auxiliando os entes queridos, quando, na verdade, estamos confinando-os e prejudicando-os por transmitir-lhes, às vezes de modo imperceptível, medo, insegurança e pensamentos catastróficos. Aí a gente lembra da questão 208 do Livro dos Espíritos. Os benfeitores perguntam assim, o Kardec pergunta assim, o espírito dos pais tem influência sobre o do filho após o nascimento? A questão familiar. Aí os benfeitores respondem, há uma influência muito grande. Como já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso um dos outros. Então, essa deveria ser uma preocupação legítima. Os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, dizem os benfeitores, os espíritos dos pais têm como missão desenvolver o de seus filhos pela educação. Desenvolver
o dos seus filhos pela educação. Aqui nós estamos falando de espírito para espírito, tá, gente? Então, a educação aqui é educação consonante, concordante com as leis divinas. E para eles, para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Então, o nosso contexto familiar, ele é de grande importância. De grande importância. Então, por isso, a preocupação de coração para coração. Lá na Revista Espírita, de abril de 1858, o professor Rivaio Kardec, ele fala que é chegado a um momento psicológico, o progresso psicológico. Ou seja, a ciência, até hoje, continua fazendo um trabalho maravilhoso. Mas e a mente? A doutrina dos espíritos, ela vem para trabalhar esse evangelho, a percepção da vida espiritual, não a nível intelectual, mas a nível de sentimento de coração. Ou seja, a asa que está com dificuldade de se desenvolver. É necessário que a gente se aperceba desse momento que estamos chegando. Chegando não, né? Estamos vivendo. Porque o Livro dos Espíritos, a Revista Espírita é de 1858. E aí o Hamed continua nos dizendo aqui, uma fala de Jesus, ele fala, não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Amigos e amigas, quando a gente, estudantes que somos da doutrina dos espíritos, a gente lê o livro A Caminho da Luz, a gente vai para a ciência, falando que o planeta tem 4,5 bilhões de anos. A gente vê o Emmanuel falando dessa construção do Cristo e dos seus engenheiros siderais. Nós estamos falando de 4,5 bilhões de anos. E aí, de vez em quando, eu fico olhando e pensando assim, na minha casa agora, a minha casa, o que teria nesse local há 1 milhão de anos atrás? Vocês já pensaram nisso? As nossas casas, a nossa residência, a nossa cidade. O que tinha nesse local há 1 milhão de anos atrás? Difícil, né? Uma floresta, né? Um lago, alguma coisa assim. E o que vai ter nesse local, amigos e amigas, há 1 milhão de anos para frente? Porque teve 1 milhão de anos para trás e terá 1 milhão de anos para frente. Consegue entender isso? Teve e terá. Ou seja, haverá uma transformação. Haverá uma transformação. Haverá a lei de progresso executando aqui o seu trabalho, a providência divina. Porque o trabalho dos benfeitores não vão parar pela atitude do Telmo hoje. Na nossa atitude hoje, existe um planejamento divino. A cada dia, basta as suas dificuldades e basta as grandes oportunidades que nós necessitamos ter diariamente. Não estejais inquieto, pacifique, confie, se entregue. Se entregue, seja operoso no bem. Aí o Hamed continua, o Criador provê suas criaturas como necessário, porquanto seria impossível a natureza criar em nós uma necessidade sem nos dar meios para supri-la. Gente, maravilhoso isso. O Criador provê suas criaturas como necessário, com o necessário. Porquanto seria impossível a natureza criar em nós uma necessidade sem nos dar meios para supri-la. Lembram que eu falei da Gênesis bíblica? Do Pai solicitar a criação, coordenar a criação e depois verificar se estava bom? É nesse quesito aqui. Vede os pássaros do céu, vede os lírios do campo.
comparemos, façamos essa comparação, como que a natureza, a providência divina está funcionando, perfeita, linda, bela, linda, completa, atendendo a todos os filhos. Aí o Hamed continua dizendo, além do mais, pedia-nos que fizéssemos observações de como a vida se comporta e que deixássemos de nos preocupar, convidando-nos a olhar para a nossa criação divina, que a todos acolhe. Então, o Hamed está falando assim, muda o foco. Você está preocupado com os acontecimentos? Preocupe-se com o causador de tudo. Busque a causa. Analise a Deus. Busque entender essa relação com Deus. Criação divina. Amigos e amigas, quando a gente olha para a atuação de Deus em tudo, ainda cabe uma preocupação com relação ao futuro, ao amanhã? Não pode caber. É infundado a gente ter e acolher em nosso coração esse tipo de pensamento. Não é? E aí eu fui lá no livro Rumo Certo, Psicografia do Chico, ditado pelo Emmanuel, na lição 32, intitulada Prevenções. Aí o Emmanuel fala para a gente assim, no capítulo dos sofrimentos voluntários, olha que interessante, né? No capítulo dos sofrimentos voluntários, você escolheu, né? No capítulo dos sofrimentos voluntários. Se somássemos os problemas, conflitos, obstáculos e tribulações decorrentes da prevenção que alimentamos habitualmente contra aquilo que os nossos irmãos estejam pensando ou poderiam pensar, de certo que chegaríamos à conclusão espantosa acerca da aflição desnecessária e tempo perdido. Então, a gente está fazendo uso, nós estamos errando o alvo da necessidade que precisamos ter hoje de confiar cada vez mais na providência divina em Deus. E aí ele continua dizendo, evitemos a prevenção, a preocupação no cotidiano. Evitemos, a fim de que a nossa vida encontre o máximo de rendimento no bem. Ou seja, eu estou tão preocupado com a frente que o meu hoje eu não estou realizando de forma boa. Confiança em Deus, consciência tranquila, dever cumprido, trabalho à frente. Recomenda Emmanuel. Confiança em Deus, consciência tranquila, dever cumprido, trabalho à frente. Né? E aí, voltando ao Renovando Atitudes, do Hamed, ele fala assim, o mestre queria dizer com essas afirmativas que tudo que vemos tem ligação conosco e com todas as partes do universo, e que somos, em realidade, participantes de uma natureza comum. Aqui, o benfeitor Hamed está tentando nos trazer que nós vivemos interligado a tudo no universo. Interligados. E se estamos interligados, não tem como a providência divina não nos abarcar, não chegar até nós para nos atender nas nossas necessidades. Aí a gente fica com um problema grande. Quais são as minhas necessidades? E aí a gente fica com outro problemão. As minhas necessidades estão de acordo com as leis divinas? O que eu desejo para a minha sexta-feira é o que Deus planejou? Ou será que é diferente? O mestre queria dizer com essas afirmativas que tudo que vemos tem ligação conosco e com todas as partes do universo, e que somos, em realidade, participantes de uma natureza comum, juntos, de preferência harmoniosamente.
as mesmas causas que cooperam para o benefício de uns, cooperam da mesma forma para o de outros. Quando há confiança na providência divina, em Deus, existe fé. Quando há confiança, existe fé. Ou seja, se estou ocupado previamente, eu não tenho confiança no Criador, em Jesus, nos benfeitores que não se viram. E é essa fé que abre o fluxo divino para a manutenção e prosperidade de nossa existência, dando-nos juntamente a proteção que buscamos em todos os níveis de nossa vida. Então, se a gente tem a confiança, nós temos a proteção para que não aconteça os equívocos. Nós temos a proteção em todos os níveis de nossa vida. Amigos e amigas, é muito gostoso a gente buscar uma relação íntima, como diz lá na questão 495, com o nosso anjo da guarda. Uma confiança, uma relação positiva, uma relação de que eu posso perguntar e receberei certamente as intuições para que eu consiga trabalhar as minhas dificuldades. Aí eu lembrei de um outro livrinho do Chico, do Emmanuel, que é o livro Calma, lá na sua lição de número 7, Prevenções Negativas. E aí o Emmanuel fala para nós assim, em qualquer crise do cotidiano, e aqui é muito interessante, né? Por que eu entro em crise? Por que eu entro em crise? Por que eu fico aflito? Por que eu fico preocupado? Voltando na mesma tecla, por falta de confiança em Deus. Em qualquer crise do cotidiano, recordemos que a criação de Deus está iluminada pela eficiência. Gente, maravilhoso essa fala. A criação de Deus está iluminada pela eficiência. Mas eu preciso estar buscando ter o meu prazer na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite, como fala o salmista lá no Salmo número 1. E aí ele finaliza esse parágrafo dessa lição falando que a criação de Deus ela anda sem qualquer marca de pressa. Ela anda no ritmo dela. E isso muitas vezes nos incomoda tanto, né? Que a gente não tem a paciência, a ciência da paz, de caminharmos de acordo com a criação de Deus. A gente quer atropelar. Muitas das vezes a gente quer até tomar da mão de Deus as rédeas do universo, tá? Do universo. Em qualquer crise do cotidiano, recordemos que a criação de Deus está iluminada pela eficiência, mas sem qualquer marca de pressa. Qualquer. Não existe pressa no projeto divino. Porque senão, nosso Pai não seria a inteligência suprema. Não existe qualquer marca de pressa, diz Emmanuel aqui nessa lição. E aí eu trouxe outra lição do Emmanuel, que está lá no livro Urgência. Esse é o lado B, né? Eu acho que ninguém nunca viu esse livro, chamado Urgência. Tem uma lição que chama Prevenções. E o benfeitor fala para nós assim, resguarda a tranquilidade própria. Resguarda a tranquilidade própria. Gente, com esses inumeráveis saberes que a gente tem, inumeráveis livros, inumeráveis estudos, inumeráveis presença, por que isso tudo não está produzindo em nós tranquilidade? Era para a gente ser pessoas muito operosas e tranquilas. Sabe o que é o problema? É que muitas das vezes a gente confunde a tranquilidade
do trabalhador divino, né? Do operoso, com a tranquilidade do conforto. A gente acha que quando eu estou tranquilo, eu não tenho nada para fazer. Esse é o materialismo tomando conta. Agora, o tranquilo espiritualmente é aquele que não para de buscar uma oportunidade de fazer o bem. Resguarda, diz Emmanuel, a tranquilidade própria, a fim de que não a percas. Resguardar. Vigilância é higiene do espírito. Nossa, que linda essa frase. Vigilância é higiene do espírito. Ou seja, como diz Jesus, né? Vigiai e orai. Atenção, vigiai e orai. Vigilância é higiene do espírito, para que eu não cause nenhum desconforto aos que estão comigo. Para que esse amor que eu falo, esse amor que eu tento demonstrar, ele seja regado à vigilância, para que eu fique tranquilo, higienizado com relação àquela relação. E aí o benfeitor continua dizendo, prevenção negativa, no entanto, é censura antecipada. Prevenção negativa. Então, aqui ele coloca, se tem prevenção negativa, tem prevenção positiva. A prevenção negativa é censura antecipada. Não adquiras pensamentos destrutivos na feira da desconfiança. Gente, engraçado, né? Ele usa aqui a feira, ou seja, a gente ir ao mercado, ir ao supermercado, ir a qualquer lugar e comprar. Não adquiras, não compre, não absorva pensamentos destrutivos na feira da desconfiança. Quem é que tem ido aí na feira da desconfiança? As redes sociais, os noticiários, né? Os programas aí de notícias não boas, feiras da desconfiança. Nós estamos adquirindo pensamentos nessa feira? E o benfeitor fala, imuniza-te contra o desequilíbrio. Imuniza-te contra o desequilíbrio. Gente, qual que é a vantagem de ficar desequilibrado? Vocês já pensaram nisso? Qual que é a vantagem? Por que eu vou ficar andando na corda bamba? Por que eu vou ficar arriscando? Onde eu sei, onde o Cristo já me avisou que não é bom local. Por que andar desequilibrado? Qual que é esse intuito? O benfeitor, a frase toda dele é assim, imuniza-te contra o desequilíbrio, mas não te armes contra ninguém. Ou seja, perceba o outro na sua caminhada, deixe ele caminhar, mas nós precisamos nos mostrar equilibrados dentro dos saberes que nós temos. E, amigos, nós temos muitos saberes, né? A gente lembra de Paulo, Saulo, que tinha a Torá e alguns escritos do Evangelho. E isso foi suficiente para que ele se tornasse um apóstolo dos gentios. Nós temos a Torá, nós temos o Evangelho, os 4 Evangelhos, nós temos Atos dos Apóstolos, nós temos as cartas paulinas, nós temos Apocalipse, nós temos os 5 livros da codificação, nós temos as revistas espíritas, nós temos os livros, mais de 400 do Chico, mais de 300 do Divaldo. Nós temos muito para estarmos equilibrados hoje. E não é só mental, não, tá? Nós não estamos falando do equilíbrio mental. Nós estamos aqui tentando trazer esse novo processo que nós somos chamados hoje a viver.
o do psicológico, o do coração. Sentir o Evangelho, perceber e deixar esse Evangelho acontecer, germinar em nós. Porque nós temos as sementes. Nós temos as sementes. E essas sementes, elas precisam ser cuidadas. O solo precisa estar preparado. Por isso que primeiro na cabeça, depois no coração. Solo preparado. A colocação dessa semente, escolhida com muito carinho, com muito amor. Qual é a minha dificuldade? E aí a gente lembra do nosso processo reencarnatório, nosso projeto nessa existência. Qual que é o nosso projeto nessa existência? O que eu vou precisar descobrir? Então, vou trabalhar isso. Mas para isso eu preciso fazer o autoconhecimento, o autodescobrimento, para que eu seja mais assertivo, para que eu opere com mais assertividade. Santo Agostinho fala isso para nós lá na 919A. Observe a ti. Observe a ti. Ou seja, imuniza-te contra o desequilíbrio. Conserva o coração no clima da paz e da alegria. Amigos e amigas, quem conhece o Evangelho não pode ser triste, não pode ser aflito, não pode estar preocupado. Quem conhece o Evangelho tem que ser a pessoa mais feliz que a gente conheça. Nós precisamos assumir essa felicidade. Eu conheço a Jesus. Lembram lá da lição Bom Ânimo, no livro Boa Nova, psicografia do Chico, ditado pelo Humberto de Campos? Os irmãos, o pai do Bartolomeu, né, que era uma pessoa tristonha, mesmo convivendo com Jesus, ele chega em casa, faz um barulho, os irmãos xingam ele, tudo, reclama dele, o pai escorraça, aquela coisa toda. E aí ele olha para aqueles irmãos, para o paizinho dele, e fala assim: vocês estão reclamando é porque vocês ainda não conhecem Jesus. Não conhecemos Jesus, nós precisamos. Conserva o coração no clima da paz e da alegria, e reconhecerás que é possível viver tranquilamente. Olha só que recomendação bacana. Estamos passando por alguma dificuldade em casa, no trabalho, na cidade, no país, no planeta? Estamos. Conserva o coração no clima da paz e da alegria, e reconhecerás que é possível viver tranquilamente, fazendo a nossa parte dentro do que nós somos capazes. E nós somos capazes de muito, viu? Nós somos capazes de muita coisa. Eu ouso dizer que se a gente quiser se transformar numa Madre Teresa, num Gandhi, num Francisco de Assis, Francisco Cândido Xavier, se a gente quiser, tiver vontade, é possível começar agora esse movimento em busca da realização, de nos anteciparmos nesse processo evolutivo, nesse processo de perfectibilidade. E ele finaliza dizendo: desde que deixemos os outros a iniciativa de assumirem as próprias experiências e igualmente viver. Ele está dando um toquezinho aqui que muitas das vezes nós não auxiliamos o outro no seu processo de iniciação nas suas próprias experiências. A gente tolhe desses companheiros, desses filhos, desse pai, dessa mãe, desse amor, as suas iniciativas, por falta, muitas das vezes, da amorosidade que nos falta no coração, do incentivo que nós precisamos ofertar a eles. Né? E aí, como o Hamed pega um trechinho lá do
Mateus 6, queria trazer para vocês o versículo 23 para a gente finalizar. Diz assim Jesus: se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. E aí a gente começa a pensar que Jesus queria falar para que os nossos olhos fossem e sejam bons. Os nossos olhos precisam estar buscando a bondade. Precisam estar vendo em tudo as maravilhas de Deus. Então, ele está pedindo aqui para que os nossos olhos sejam bons. E que o nosso corpo não seja tenebroso. Ou seja, eu preciso cuidar tanto da minha vida espiritual, quanto do corpo que eu tenho que me atende. Preciso cuidar de tudo. Para quê? Para que não seja tenebroso, ou seja, para que haja saúde física, atenção ao que como, ao que bebo, ao que penso. Atenção, para que eu não cause no meu organismo físico, no meu perispírito, para que na próxima reencarnação eu não tenha lá um corpo tenebroso, um corpo que vai me oferecer dificuldades. Então eu preciso, nessa reencarnação, nessa existência, me atentar para a alegria, para a prática de exercício físico, para uma alimentação saudável. Eu preciso fazer isso, porque esse perispírito vai me acompanhar. Ele vai, o corpo físico não. Mas ele vai levar as marcas que eu causar nele durante essa existência. E ele fala mais assim: se, portanto, a luz que em ti há são trevas, qual grande serão tais trevas? Ou seja, se eu não me apercebi da bondade divina, da misericórdia divina, da caridade divina, eu terei dificuldades. E é isso que Jesus veio tentar falar para nós. Não é necessário passarmos por dificuldades. Não é necessário. Nós podemos facilitar e muito o dia de hoje, equilibrados, vigilantes, para que se realize no dia de hoje a vontade do Senhor. Pois, como bem diz o Emmanuel no prefácio do livro Os Mensageiros, que a gente tem essa percepção de vivermos na casa do Senhor. Amigos e amigas, a nossa casa não é nossa, é emprestada. O nosso corpo não é nosso, é emprestado. E nós somos de Deus. Eu acho isso tão bonito de dizer e tão bonito de perceber. Eu gosto dessa percepção de que eu sou de Deus. E não tem pai mais caprichoso, amoroso, carinhoso do que ele. Não é verdade? Muito bem. Então, que a gente deixe as preocupações de lado e que nos ocupemos com o bem hoje, agora e sempre. Bacana? Algum comentário?